Amigos e amigas de Ideal Espírita, muito boa noite. Mais uma sexta-feira, a gente se reúne. Estamos começando o Espiritismo em Pauta. Esse é um projeto da Federação Espírita do Ceará, que está celebrando 110 anos da sua criação e que abre, assim, também uma oportunidade para se discutir temas relacionados à doutrina codificada de Allan Kardec. Nós sempre temos um convidado. Tivemos na semana passada falando dos Paulo de Tarso, Bezerra de Menezes, o Luciano já falou. Nós temos outros convidados ao longo deste mês e dos próximos que a gente vai anunciar no decorrer. E estamos aguardando que vocês comecem a chegar, porque hoje estamos com um convidado muito especial, que é o Frederico Menezes, um pernambucano muito querido de todos nós, que atua no movimento espírita como médium, psicógrafo, palestrante, autor de vários livros. Eu destaco aqui, para quem se interessar, procurar também nas livrarias da sua unidade espírita, Páginas da Eternidade, Pontos Luminosos, Oferenda de Amor, Nova Esperança, Ajuda, Fome de Amor, que são livros psicografados. E também, Da Outra Vez que Morri e A Luz da Morte. Todos os direitos dessas obras do Frederico são revertidas exatamente para as obras sociais do Lar do Amanhã, do Grupo Espírita da Paz, que é situado em Cabo de Santo Agostinho, aliás, onde ele nasceu nessa encarnação. Nós estamos aqui com a imagem dele. Frederico, muito boa noite. E conosco participam também Luciano Klein, presidente da Federação Espírita, que está aí, presidente da Federação Espírita, Jorge Fonteles, também, um palestrante, integra também os quadros da Federação, a Simone Ivo, que é da Coordenação de Comunicação também. Boa noite para todos vocês. Vou dar um espaço aqui para o nosso convidado que participa conosco, o Frederico, para que ele possa dar uma boa noite, uma saudação, e a gente depois começa a rodada de perguntas, pedindo também a atenção de vocês, que se tiverem perguntas, podem ser encaminhadas, que ao longo da nossa conversa, do nosso debate, nós vamos inserir aqui. Boa noite para você, Frederico. Obrigado pela presença hoje à noite. Nonato Albuquerque, todos os amigos da Federação Espírita do Estado do Ceará, aos internautas que participam aqui conosco, a minha imensa alegria de poder ter a oportunidade nesta noite tão importante, significativa para a nossa federação, para o nosso movimento espírita, não apenas do Nordeste, de todo o nosso país, podermos conversar um pouco sobre um tema tão instigante, tão importante, como nós vamos abordar nesta noite. A alegria de rever vocês, os amigos do Ceará, os amigos de Fortaleza, e espero que nós tenhamos uma noite rica de experiência espiritual e de paz. Muito obrigado já de antemão para todo mundo que já está chegando aqui, está nesse momento sintonizando o nosso canal do Espiritismo em Pauta. O nosso tema para o nosso convidado aqui é inteligência emocional à luz do Evangelho. Nós sabemos, Frederico, que a inteligência emocional é a capacidade do ser humano aprender a trabalhar as suas próprias emoções, usufruí-las em seu próprio benefício. Eu estava lendo Daniel Goleman, que chega a falar que Jesus falava no vernáculo do coração e, por isso, tocava a todos. Toca-nos ainda diante de toda a humanidade. Diante de um planeta que está passando por uma pandemia, que está em transição, o planeta está vivendo momentos da transição, onde se operam os comportamentos, as atitudes mais diversas, um mundo onde convive a ansiedade, o temor, o medo, o receio, a violência, depressões, além de uma atitude enorme de intolerância que reina em nosso país. Como aplicar os recursos do Evangelho crístico para evitar a compulsividade emocional? Querido Donato, nós vemos que os pensadores do comportamento mental e emocional humano estão redescobrindo Jesus e o seu Evangelho, mesmo que não se deem conta disto. A questão da inteligência emocional
do desenvolvimento das habilidades nossas de aprender a conviver bem com as nossas experiências emocionais. A aplicabilidade do Evangelho é a demonstração profunda de que nós estamos começando a divisar uma dimensão mais ampla e mais profunda da mensagem extraordinária da Boa Nova. Antes de Daniel Goleman, bem antes de todos os outros estudiosos do comportamento emocional da criatura, nós vamos encontrar há um pouco mais de 2000 anos o Cristo de Deus apresentando para nós o seu Evangelho. E o Evangelho, na verdade, é um imenso tratado de desenvolvimento de habilidades emocionais. Haja vista que os ensinamentos, tanto as máximas que nós propagamos tanto no meio espírita e nos meios religiosos, não são essencialmente apenas um corpo de ensinamento ético-moral, mas é mostrando como a gente pode e como nós podemos e devemos desenvolver o ser integral dentro de nós, as nossas potencialidades. Recordo-me que no colégio apostolar, Jesus, muitas vezes, conversando com seus discípulos, estimulava neles uma série de reflexões, de respostas emocionais. Porque era uma maneira de Jesus fazer os seus discípulos se conhecerem. O autoconhecimento é um processo fundamental para que a gente aprenda a desenvolver as habilidades emocionais. É através de uma análise de nós mesmos, observando as nossas sombras internas, compreendendo o nosso mundo interior, as fragilidades que ainda carregamos em nós, que poderemos focar nessas necessidades, trabalhá-las, e a partir daí superar aquilo que inibe o nosso potencial construtivo, o nosso potencial de desenvolvimento. Quando Jesus instigava naquelas reuniões inesquecíveis na casa de Lázaro, Marta e Maria em Betânia, que Pedro, Tiago, André falassem de suas dores, de suas amarguras, de suas deficiências, não era porque Jesus desejava vê-los humilhados, expondo para os demais os seus problemas existenciais. Era uma maneira do Cristo, primeiro, fazer cada um dos discípulos refletirem sobre a sua necessidade de incorporar a transformação íntima. E segundo, a partir do instante em que, expondo no exercício de humildade, nós passamos nesta projeção sobre o outro, ensinar o outro através das nossas fragilidades e, ao mesmo tempo, aprendermos a desenvolver a empatia. Porque, ao expor cada um deles, todos passavam a compreender que eram criaturas com as suas fragilidades, as suas inseguranças, os seus medos, as suas fragilidades psicológicas. Então, era o exercício do desenvolvimento da indulgência, da tolerância, do respeito ao outro, e, ao mesmo tempo em que passamos a detectar que nós somos ainda criaturas que carregamos níveis de fragilidades, mas que somos também detentores do potencial do reino de Deus que está em nós. Então, ao mesmo tempo em que Jesus fazia-nos enxergar que temos fragilidades, ele também demonstrava que nós éramos seres compostos de uma natureza divina e que poderíamos, trabalhando esta realidade difícil dentro de nós, olhando para dentro, pelo autoconhecimento, iríamos alcançar a presença do reino da luz que está dentro de cada um de nós. Então, vejam como, quando a gente ouve lê trabalhos de Daniel Goleman, quando a gente escuta pedagogos proferindo palestras a respeito da inteligência emocional, especialistas abordando o que seria essa psicologia emocional, a maneira de fazer com que a gente pudesse encontrar, a partir daí desse estudo, que passa pelo autoestudo, desenvolvermos resiliência, que é a capacidade de resistência àquilo que nos provoca desconforto, dificuldades, desafios.
mostrar realmente a importância do evangelho crístico através da inteligência emocional. Bem, agora é a vez da gente fazer uma rodada de perguntas também com os participantes, começando pelo Luciano Klein. Luciano, boa noite. Boa noite, Nonato. Boa noite, Fred. Primeiro, já que estamos falando de inteligência emocional, ou no caso específico de educação emocional à luz do Evangelho, eu quero dizer a você, Fred, que eu me sinto profundamente emocionado em estar com você nesta noite. Conversávamos antes de você entrar em cena, que, aí me perdoe, é o historiador que guarda datas, informações, mesmo aparentemente fugindo um pouco do tema em si, mas eu conversava com os amigos, um fato que talvez você não saiba, que no próximo sábado, dia 18 de julho, seguindo o outro, você estará completando 27 anos, não de idade, na presente existência, mas de sua primeira vinda à Fortaleza e ao Ceará, quando, num sábado à noite, coincidente também, num sábado à noite, inesquecível, a convite do nosso saudoso Bem-vindo da Costa Melo, que era o presidente da Federação Espírita do Estado de Ceará, você veio participar de um encontro voltado aos dirigentes do movimento espírita do Estado de Ceará, que seria precursor do atual Seminário de Unificação. E naquela ocasião, no auditório Malé do Colégio Militar de Fortaleza, eu estava lá e lhe conheci pela primeira vez, aquele rapaz que amava os Beatles e Rolling Stones, de cabelos longos, inesquecível. Você olhava para ele, eu passei, onde está o palestrante? Lá estava aquele menino, aquele rapazinho, que quando abria a boca de forma eloquente, trouxe uma mensagem inesquecível a todos nós. E no dia seguinte, só para finalizar essa introdução, que eu acho importante, porque você é muito querido pelos cearenses, e é bom que os que nos ouvem neste momento saibam de que você já anda conosco aqui, portanto, há 27 anos, há 3 décadas. E o fato é que na manhã do dia seguinte, fechando as atividades, você psicografou uma mensagem de um grande trabalhador do movimento espírita brasileiro, do início do século passado, que foi Albino Teixeira, uma mensagem, aliás, especular, para quem não sabe, invertida, de trás para frente. E isso nos marcou também profundamente. Se você puder, evocando a lembrança desse momento, dizer alguma coisa para nós, em razão desse momento tão especial para nós aqui do Ceará, repito, já que você é muito querido para nós cearenses. Meu amigo Luciano Klein, sempre a sua memória histórica fantástica. Estou completando esse ano 40 anos de atividade espírita e quase 30 que eu estive pela primeira ocasião, como você bem lembrou, no Ceará, no estado do Ceará. E aquele momento também foi muito marcante, tanto pela presença dos espíritos amigos que eu tive a oportunidade de perceber no colégio militar e que me emocionou muito. Eu estava exatamente numa fase em que a mediunidade estava estabilizada, e estávamos com uma atividade muito grande no campo mediúnico, e eu me recordo bem, primeiro, da receptividade de todos, o carinho com que sempre fui recebido aí. Segundo, recordo-me da mensagem do Albino Teixeira, que eu não conhecia naquela oportunidade algo da sua história. Já havia recebido outras comunicações dele, talvez umas 3 ou 4 anteriormente, sabia que tinha sido trabalhador espírita, e depois, exatamente depois dessa oportunidade lá aí em Fortaleza, eu procurei pesquisar a respeito do Albino Teixeira, que foi médium da Federação Espírita Brasileira, nasceu em Minas Gerais. Então, eu me emocionei muito, e para mim foi muito marcante aquele encontro, pela figura do Bem-vindo, né? Bem-vindo Melo, que foi extraordinário, que me introduziu praticamente no movimento espírita do Ceará. Então, para mim, foi inesquecível, foi um tesouro. Participavam várias casas espíritas de Fortaleza, não me recordo se tinha do interior do estado, mas eu retornei a Pernambuco com uma impressão muito forte, muito positiva, e não mais o meu coração conseguiu se desligar do estado do Ceará. Foi inesquecível. Simone Ivo, que também participa desse grupo de debatedores, conversando aqui com Frederico Menezes. Boa noite para você, Simone. Boa noite, Nonato. Boa noite, os internautas que nos assistem. E hoje, Nonato, estava vendo aqui
comentários, nós temos quase o Brasil inteiro aqui nos acompanhando. Nós temos companheiros de Bagé, no Rio Grande do Sul, temos companheiros de Cabo de Santo Agostinho, né? Temos companheiros de São Paulo, de Recife. Então, assim, a gente está bem assistida, alcançando aí vários rincões no nosso país, né? E aproveitando a sua fala, Frederico, a alegria lhe rever, participar desse momento com você é uma honra. Eu gosto de pegar um ganchinho na sua fala, porque nós estamos a tratar da educação emocional e o que eu creio que seja uma das habilidades mais complexas para o ser humano, porque normalmente nós nos habituamos a reagir ao invés de agir. Perfeito. E essa habilidade de não saber agir, muitas vezes permite que a gente tome uma atitude de rompante, haja de maneira equivocada. São inúmeros os relatos que nós vamos ter aí na humanidade de pessoas que, num momento de raiva, de ira, tomado por uma forte emoção, cometeu um erro, um equívoco, pela ausência de fazer o uso da empatia, né? Você falava anteriormente exatamente nessa posição, nessa escolha que a gente faz dentro do nosso livre-arbítrio de usar a empatia. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho essas questões, né? Porque temos o livre-arbítrio, sim, podemos tomar as nossas decisões, sim, mas quando nós reagimos e deixamos que a emoção do momento tome conta das nossas decisões, efetivamente, a grande maioria das vezes a gente se equivoca. O que o Evangelho tem a nos trazer para modificar esse estado de coisas? Simone, o que eu havia colocado no início, na minha explanação, é exatamente a tomada de consciência nossa que o Evangelho é o maior tratado de natureza psicológica que nós temos na face do nosso planeta. E isso está sendo referendado, mesmo que de maneira não citada diretamente, pela nossa ciência atual. Jesus apresentou para a humanidade o melhor caminho para termos um relacionamento saudável conosco mesmo, com a vida e com os outros. A autoeducação, que passa pelo autoconhecimento, nos auxilia a polir o nosso mundo interno ao ponto de conseguirmos refletir o outro em nós. E este fenômeno de refletir o outro em nós estimula em toda criatura o poder extraordinário da empatia, que é o processo de nos colocarmos no lugar do outro, desenvolvendo a compreensão mais profunda para com o outro e, desta maneira, estabelecendo uma relação saudável de natureza social, estabelecendo a preservação da nossa paz emocional, ao mesmo tempo em que passamos a entender quaisquer comportamentos que o outro apresente, mesmo que aquele comportamento entre em confronto com o nosso ponto de vista, com a nossa maneira de ser. Veja que inúmeros conflitos se estabelecem na vida social a partir da nossa própria vida de relacionamento mais próximo, mais íntimo, porque nós temos uma dificuldade tremenda de aceitar o outro como o outro é, de assimilarmos posições, pensamentos e atitudes das pessoas que não correspondam às nossas aspirações. Quando Jesus apresentou no seu Tratado da Boa Nova a virtude da indulgência e da tolerância, elas desaguam no poder da empatia. E a empatia tem uma relação profunda e visceral com o autoconhecimento. Quem não consegue identificar que carrega também sombras internas, terá dificuldade de aceitar as outras pessoas com as suas sombras internas. E a tolerância e indulgência nada mais é do que, de alguma maneira, o entendimento de que se eu carrego essas sombras
e sou suportado, tolerado por tantas e quantas criaturas, devo agir para com elas, conforme eu gostaria que elas agissem para comigo. Aliás, axioma, máxima da Boa Nova: faça ao próximo o que você gostaria que ele lhe fizesse. Aí está uma máxima de um profundo conteúdo empático, e que passa este fenômeno da empatia, que é uma extraordinária habilidade que a gente pode e deve desenvolver, pela preservação de uma relação harmônica, entendendo que o outro tem direito de ser como ele é. Você citou uma coisa importante aí, Simone, que exatamente essa dificuldade que nós temos, né, para com as atitudes das outras pessoas. O quanto isso provoca em nós atitudes de rompantes. Reagimos. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela trabalha de forma muito interessante nesta direção, mostrando que à medida que o espírito se desenvolve, à medida que nós nos espiritualizamos, à medida que amadurecemos emocionalmente, passamos muito mais a agir, que é uma consequência de um processo reflexivo em nós, a capacidade de analisar de uma forma um tanto panorâmica e profunda as circunstâncias e o contexto que nos envolve em determinado momento, e a partir daí, em observando, mantendo o máximo de serenidade, de lucidez mental, aprendermos a tomar decisões dentro do padrão de maturidade espiritual que nos permite, sem perder o respeito ao outro, assimilar o outro. É a partir desse foco, desta observação, que passamos a compreender que, se nós vivemos reagindo, estamos demonstrando a nossa imaturidade. Quem reage frequentemente erra mais, porque tende muitas vezes a tomar atitudes das quais vai se arrepender. Atitudes que podem penetrar o tempo e o espaço, através de várias reencarnações, através da necessidade de recompor a nossa estrutura íntima violentada por atitudes que prejudicaram outras criaturas. Quantos dramas terríveis não conhecemos, através das reencarnações que nasceram do rompante, da ausência de habilidade empática, da falta de reflexão para escolhermos atitudes da maneira mais próximas da harmonia com a lei de Deus. Por isto, que a ciência do Evangelho, ela será melhor compreendida daqui a algum tempo, lá no futuro. Iremos entender completamente, a própria ciência irá absorver de uma forma intensa que o pensamento de Jesus é o maior caminho para compreendermos, para entendermos a complexidade da criatura humana, para desenvolver em nós o amor consciente, o amor lúcido, o amor que faz escolhas equilibradas. E as escolhas equilibradas passam também pelo desenvolvimento em nós da consciência de que, à medida que eu amadureço, à medida que o espírito, o indivíduo amadurece, ele vai compreendendo que mais feliz é aquele que ama e não aquele que exige ser amado. Até nesse aspecto, nós percebemos a distância e a diferença que existe entre a mente organizada no desenvolvimento da sua alteridade, da sua resiliência, da indulgência e da tolerância, e a criatura que apresenta todos esses componentes, essas virtudes, agindo para com o outro, como gostaria que o outro agisse para com ele. Muito bem, agradecendo mais uma vez aos internautas. Agora é a vez do nosso querido Jorge Fonteles, com a sua pergunta, conversando aqui com Frederico Menezes, lá de Pernambuco, para vocês que estão, nesse momento, entrando neste Espiritismo em Pauta. Boa noite, Jorge. Sim. Boa noite. Senhor Frederico, primeiramente ratificando as palavras do nosso presidente, que possui uma memória singular, é verdade, o senhor, de certa forma, tocou a alma cearense com tanta sensibilidade, doçura, que até hoje nos encanta. Eu fiquei muito afeiçoado pelo seu temário.
porque mexe profundamente com as minhas próprias imperfeições. E a minha interrogativa seria: como eu consigo lidar com a sombra que habita em mim, de maneira que eu possa transformá-la, à medida das minhas possibilidades, em instrumento para a construção da minha felicidade? Jorge, primeiro eu quero agradecer as suas expressões muito afetuosas, muito carinhosas, aliás, muito próprias dos cearenses. Muito obrigado, viu? Minha gratidão. E a outro, responder a sua indagação, meu querido. O Espiritismo que traz de volta, no contexto da atualidade, desse homem que vai à Lua, desta criatura que estuda as galáxias mais distantes, que consegue pousar um satélite artificial num cometa, este ser humano que desenvolveu uma ciência tão delicada, que é a nanotecnologia, que penetra no interior do universo subatômico contraditoriamente. Este ser humano é aquele que passou a conhecer muita coisa do seu mundo em volta, mas ainda conhecemos tão pouco desse universo fascinante que somos nós. Então, qual é o melhor caminho, respondendo mais objetivamente a sua indagação, nesse sentido, não só você, mas todos nós, de encararmos as nossas sombras? Para que a gente possa encarar a nossa sombra, a gente precisa ter coragem. É preciso ser muito corajoso para fazer a viagem para dentro de si. Para viver por fora, não é que se faz necessário ser corajoso. Basta simplesmente viver. Porém, olhar para dentro, no fenômeno de autoconhecimento, é preciso estar disposto a sair de zonas de conforto, a olhar e descobrir aquilo que mais facilmente a gente descobre nos outros, porque a nossa ausência de humildade não nos permite querer aceitar que temos coisas que precisamos mudar. E só muda, só transforma quem admite que tem algo a mudar dentro de si. Se eu não admitir que eu tenho determinadas fraquezas, deficiências, eu não vou estabelecer estratégias para alcançar a meta da transformação. Então, o primeiro passo é saber, é tomar consciência que precisamos vencer as fragilidades e as deficiências que trazemos em nós. O segundo passo é fazer o movimento para dentro. O terceiro passo é que depois de fazer esse movimento para dentro, continuar a aprofundar, porque as primeiras camadas vão nos mostrar o ser imperfeito que ainda somos. E por que é importante ir adiante e não ficar apenas nesta camada das nossas imperfeições? Porque diante das nossas dificuldades íntimas, se a gente ficar apenas nas sombras, muitos podem perder o estímulo de prosseguir, inclusive com grave repercussão na própria autoestima. Mas aprofundar vai nos levar a compreender que aquelas camadas de imperfeições escondem uma essência que traz em si mesmo o grande objetivo de estarmos na vida, alcançarmos a plenitude. Nós somos anjos em construção. Há dentro de mim, dentro de você, Jorge, dentro de todos nós, uma lenta elaboração de um processo santificante do indivíduo. Nós somos, portanto, almas que se santificam ao longo de todos esses conflitos e batalhas que nós travamos em milenárias reencarnações, como sabemos. Então, é olhar para dentro de nós, não para um processo de condenação para descobrir que somos imperfeitos. Não é só isso. Só isto não basta. E Jesus deixou isso muito claro. É descobrir o que a gente precisa mudar em nós para assumir a nossa destinação gloriosa. É entender que este Frederico, que está falando com vocês, tão imperfeito, com tantas dificuldades pessoais, mas que carrega em si a profunda e a bela pérola desta destinação estelar na linguagem feliz de Joana de Ângeles. Então, conforme o Espiritismo nos apresenta, estamos aqui para este trabalho de transformação pessoal.
através da educação íntima. E aí recordo o que disse o grande codificador, que o verdadeiro espírita é aquele que luta para domar as suas más tendências, procurando cada dia ser melhor que o dia anterior. Então você tem um casamento perfeito do pensamento espírita com a proposta de Jesus e com este desenvolvimento da atualidade para a educação emocional de todos nós. Encarar estas nossas dificuldades, amigo Jorge, caros internautas, encarar não para que aquilo nos sufoque, nos esmague, nos faça sentir mal, com os defeitos que eu possa encontrar em mim que não enxergava antes, mas compreendendo que essas dificuldades, essas deficiências que eu irei enxergar pelo autoconhecimento, são escamas, são camadas, que eu terei mais facilidade de retirá-las de mim a partir do instante que eu as identifiquei. E aí, como eu posso e como irei alcançar um outro patamar, um estágio mais avançado de desenvolvimento íntimo, pessoal, de construção criativa do meu ser? Através de que mecanismos eu posso? Através de traçarmos uma estratégia, ou várias estratégias, para alcançarmos a meta da nossa transformação espiritual. A estratégia são os passos que eu devo dar para vencer as sombras que eu carrego em mim. Se eu identifico, por exemplo, que eu sou um tanto quanto malicioso, no sentido mais extremo e pejorativo do termo, se eu já identifiquei que eu sou uma pessoa extremamente impaciente, então, de imediato, se a impaciência é algo que fulgura em mim, que projeta-se de mim de uma forma consistente, eu devo traçar, então, uma estratégia para que eu possa aprender a educar as minhas reações da impaciência, superando-as. A minha meta é tornar-me uma criatura paciente, sem esperar ansiosamente conquistar isto daqui a 1 mês ou 2 meses. Se o fizer, ótimo. Mas estabelecendo que eu conseguirei, que eu me determino para, seja a impaciência, seja a desonestidade, seja o ciúme, seja a malquerença, seja a intolerância, seja a falta de indulgência, seja qual for a deficiência que eu apresente, nós podemos vencer toda e qualquer dificuldade. O Espírito Marta, ela disse certa feita, a nossa amiga espiritual, algo que eu jamais esqueci, porque eu tive a oportunidade de psicografar esta mensagem. Ela disse: problema algum é maior do que a alma humana. Nós somos maiores do que qualquer dificuldade que trazemos no nosso ser. Então, é acreditar vigorosamente que nós podemos vencer os nossos empecilhos. Se assim não fosse, o Cristo o teria dito. Mas ele disse exatamente o contrário. Jesus foi o maior motivador emocional da criatura humana. Jesus foi muito antes da neurolinguística. Jesus foi o primeiro grande neurolinguista da humanidade. Porque ele diz lá no Evangelho que nós trazemos o reino de Deus dentro de nós. O reino não está ali ou acolá, está dentro de vós. E ele disse mais no extraordinário Sermão da Montanha: o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais ainda. Gente, isto é uma síntese dos recursos, das habilidades magníficas e divinas que nós trazemos dentro de nós. O que ele fez, a gente pode fazer. Porque o Cristo não mente. Quanto mais elevado o Espírito, mais verdadeiro ele é. Então, se ele diz que a gente pode fazer o que ele fez, isso há 2000 anos atrás, é porque está dentro da lei da nossa Constituição. Você pode curar um cego. Eu posso fazer um paralítico andar. Simone pode fazer um surdo ouvir. Luciano Klein pode curar um leproso. O Nonato Albuquerque pode multiplicar pães e peixes. Nós não o fazemos porque ainda não descobrimos em nós esse poder que carregamos. Exatamente. Porque ainda não chegamos no estágio de trabalhar isto em profundidade. Então, todo o Evangelho de Jesus é uma apoteose de estímulos para mostrar que, na verdade, ele esteve aqui na Terra com o objetivo de fazer a gente enxergar esse potencial.
descobrir a grandeza da vida. Sobretudo a partir do instante quando ele começa a mostrar que a nossa relação com Deus, que é a primeira relação capaz de gerar saúde profunda e integral, relacionarmos de uma maneira carinhosa e terna com a força criadora da vida, entendendo que nós carregamos o DNA de Deus em nós, portanto, potencial magnífico, co-criadores em plano menor, na feliz expressão de André Luiz, na obra magnífica Evolução em Dois Mundos, psicografada por Chico Xavier. Então, Jorge, concretizando e sintetizando tudo isso, é estabelecermos com coragem, com convicção, com esta fé que, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mudar a nossa vida desde que queiramos. Que podemos, sim, reescrever cada página da nossa vida e estabelecer novos caminhos a partir da dinâmica existencial. Na visão espírita, karma não é um processo engessado. Débito não é algo para sempre. Livre-arbítrio é o poder de modificar através de uma dinâmica diferenciada. Isto que nós chamamos de karma. O amor cobre a multidão de pecados. O amor é movimento, dinâmica, que pode alterar substancialmente tudo que for sombrio e negativo que sentimos e vivemos no passado nosso. Portanto, é estabelecer com fé os novos caminhos. Fred, aproveitando aqui, antes de passar para o Nonato, o nosso companheiro Audálio Souza, né, que é daqui de Fortaleza, ele perguntou, né, Frederico, nesse contexto, seria a atitude do auto-perdão para com as minhas imperfeições? O auto-perdão é importante, porque quando Jesus disse, ama o teu próximo como a si mesmo, é preciso amar-se. Quem não se ama terá muita dificuldade de criar o fenômeno empático para com o outro. A autoestima é importante para entendermos a estima que devemos ter ao nosso semelhante. E se o perdão é uma virtude que nós podemos e devemos utilizar da nossa vida de relação saudável, o auto-perdão também o é. Porque Deus não deseja que a gente fique preso na autocondenação. O próprio Criador não nos condena. A reencarnação é uma demonstração cabal do que eu estou colocando. Se o próprio Pai não nos condena, e Ele nos solicita, através de Jesus, perdoar não 7 vezes, porém, 70 vezes 7 vezes, por que é que eu vou engessar a minha mente? Por que é que eu vou viver nas grades da cela da autocondenação? Por que é que eu vou ficar prisioneiro do equívoco cometido por mim? Quando a própria lei universal, a lei cósmica, pede-nos prosseguir, avançar para o alto e para a frente. Mas o auto-perdão, no entendimento espírita e do evangelho, não é passarmos panos mornos nas nossas deficiências. O auto-perdão não é justificar os nossos erros. É entendê-los, compreendê-los, corrigi-los e prosseguir evitando cometê-los novamente. Eu gosto muito, às vezes, em minhas palestras, já utilizei muito uma analogia, como alguém que escorregou, tinha tomado banho e caiu na lama. Ficou sujo e passou 1h30 sentado na lama e todos que passavam, a pessoa dizia assim, olha, caí na lama. Sim, e não vai levantar? Levante-se, vá em casa, tome um banho, troque de roupa e saia com cuidado para não cair de novo na lama, principalmente na mesma lama, porque aí já seria quase uma demência. Então, o auto-perdão é dar para a gente a convicção e a lucidez que o grande objetivo da lei de Deus é o nosso aperfeiçoamento. Quem não se perdoa, não sai do lugar. E quem não perdoa o próximo, permanece jungido a ele, prisioneiro dele, tal qual a mente em remorso faz com que nós permaneçamos prisioneiros do equívoco que cometemos. É preciso, portanto, superar as masmorras da autocondenação. A consciência é a presença da lei de Deus em nós. O remorso é o alerta desta consciência, informando-nos que nós entramos em desarmonia com a lei. Porém,
A autocondenação é a negação do amor divino em nós, e é a autonegação. Então, auto-perdão não é esconder o próprio erro, é encará-lo, corrigi-lo e dar a si próprio o direito de prosseguir. Muito bem, é ótimo lhe ouvir. E aí a gente é tocado mais uma vez pela lembrança da nossa inferioridade, da nossa infantilidade numa escola terrena, onde ainda estamos na alfabetização dos nossos valores morais. Eu vou fazer minha voz de muita gente. Temos 2000 anos de terapêutica cristã, temos o ensinamento do Evangelho há mais tempo, temos o conhecimento da doutrina espírita, mas mesmo assim, ouve-se muito dizer assim, é fácil dizer, mas na hora do fazer, a coisa não sai. Parecemos crianças, a semelhança de crianças que os pais dizem, olha, não coloca o dedo naquela tomada ali não, que você vai levar um choque. E já levamos tantos choques em tantas existências. Como será o procedimento para que a nossa condição de educação emocional supere isso? Nonato, você colocou muito bem. A experiência nos mostra que o processo evolutivo tem sido sempre muito lento. Observando a evolução da própria humanidade, nós identificamos esses fatores. Muito embora, nos últimos 200, 300 anos, assistimos a um acelerar do progresso em todos os sentidos. Nós mesmos, embora identificando, como você bem colocou, as imperfeições que ainda trazemos, já avançamos de alguma forma por dentro de nós em alguns aspectos da nossa sensibilidade. Mas o importante é nós estamos agora compreendendo, porque estamos no bocejar, no despertar do letargo moral, da sonolência, do que Joana de Ângeles chama consciência de sono. Nós estamos despertando agora, uns mais rapidamente, outros mais demoradamente. Mas o importante é que nesse bocejar que estamos estabelecendo, nesse acordar paulatino, nós começamos a compreender com a doutrina dos espíritos, que detentores deste tesouro chamado livre-arbítrio, nós podemos caminhar mais rápido e que seja de forma consistente, ou mais lentamente, de uma forma mais enraizada, mais profunda. Temos um grande exemplo, querido Nonato, com a figura extraordinária de Paulo de Tarso. O grande apóstolo dos gentios, após a sua conversão, não vou aqui detalhar porque todos conhecem a história, tentou de imediato, um entusiasmo, dentro da sua eloquência existencial, porque ele não era apenas eloquente quando falava, ele dava intensidade na sua vida. Paulo, tão empolgado com a visão do Cristo em Damasco, partiu para tentar convencer as outras pessoas de que Jesus era o Messias. E frustrado, rejeitado pelos seus, qual foi a recomendação que lhe fora feita? Que ele precisava, antes de passar as lições, introjetá-las, aprofundá-las em si próprio. Então, Paulo foi ao deserto, onde durante 3 anos meditou profundamente, se autoconhecendo à medida que lia os escritos que recebera do Evangelho de Jesus. Lia, meditava e trazia para si, para compreender a sua personalidade. E foi só depois do deserto, no oásis, e todos nós temos a nossa necessidade de vencer, de ir para o nosso deserto existencial, encontrando oásis, que são espaços na nossa dimensão pessoal de profunda reflexão. Quando ele veio, então, saindo de si para o mundo, Paulo trouxe uma consistência de transformação espiritual muito significativa. Embora não fechada, que ele continua. A evolução é perpétua, é permanente. E ele foi realizando o trabalho e apresentava, ainda durante todo o trabalho que ele protagonizou na Terra, ele demonstrava as tendências que ainda carregava, alguns ímpetos que ele conseguiu trabalhar e transformar em heroísmo interior, em transformar em entrega profunda ao ponto de um dia, de tanto trabalhar a sua meta existencial, de tanto aprofundar a sua necessidade de transformação, chegou ao ponto de dizer, com a honestidade, com a veracidade que lhe caracterizava a personalidade:
não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que em mim vive. Então, para chegar a dizer isto, é preciso que haja uma convicção, um enraizamento da transformação, um processo de domínio. Olha que Paulo de Tarso foi testado em várias habilidades de natureza emocional. Ele enfrentou os seus próprios fantasmas. Algumas vezes, ele se sentia frustrado consigo próprio quando era confrontado entre o homem velho e o homem novo. Nunca será fácil, principalmente enquanto estivermos na carne, porque mesmo o espírito mais maduro reencarnando no mundo como a Terra, estará suscetível, sujeito a um fenômeno de recapitulação natural, porque a matéria exerce uma influência sobre o espírito, por mais grandioso que ele seja. Embora um espírito mais evoluído ele consiga dominar as circunstâncias do contexto da carne mais facilmente do que nós outros, que ainda temos tantas sombras internas. Então, prosseguirmos com a consciência de que, se a nossa evolução tem sido tão lenta, depende de nós que ela se acelere. Bastando com isso, levarmos em consideração os exemplos que tivemos na história da cristandade, a transformação emocional psicológica de Paulo de Tarso, a profunda mudança de Maria de Magdala e tantos outros do cristianismo nascente e da história de outras religiões que enfrentaram a si próprios para se transformarem em uma outra realidade existencial. Nós podemos fazer o mesmo movimento. O ser mais rápido não quer dizer ser superficial. Nós podemos acelerar o nosso progresso com o livre-arbítrio bem utilizado, sem perder, que é o principal, a consistência e a profundidade para a nossa mudança, a fim de que ela seja, de fato, uma transformação e não apenas um facsímile de mudança moral. Luciano, mais uma vez, a sua oportunidade da gente ganhar mais luz para diminuir as nossas sombras ouvindo Frederico Menezes. Fred, na esteira dessa sua reflexão última, que inspiradamente você faz questão de retomar o que desde o início você tem evidenciado, a figura de Jesus, que é indubitavelmente o educador por excelência dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Eu sou um apaixonado pelos primórdios do cristianismo, e você citou Paulo, foi comentado inclusive na semana passada aqui, amplamente pelo nosso querido Marcel Mariano, e você citou outros exemplos. No início da sua fala, você também lembrou de alguns outros personagens quase nunca também lembrados, e que a partir desse contato com Jesus, ao toque do seu magnetismo, dessa empatia incomum que ele tinha, única, aliás, com aqueles com os quais ele tinha o ensejo de conviver, essas criaturas rendidas ao seu amor, elas se converteram em grandes pilastras de sustentação do edifício cristão em construção. Você poderia citar mais uma ou duas dessas personalidades, tirando Paulo e as que você citou, Maria de Magdala, que de repente também poderiam ser referências para nós, como exemplos também desse trabalho permanente de educação dos sentimentos e das emoções? Dos mais conhecidos, caro Luciano, nós lembramos no colégio apostolar da figura de Pedro. Toda a história registra que Pedro tinha uma personalidade vigorosa e um comportamento um tanto quanto, diríamos, irascível, um pouco mais explosivo. E Jesus, educador por excelência, todo verdadeiro educador, trabalha a natureza emocional da criatura, ensina os seus discípulos a lidar com as emoções. O faz de uma maneira tão bela, tão rica e tão profunda, que amplia as dimensões internas de cada um. E Pedro foi trabalhado de tal forma, inclusive, olha a visão do extraordinário, do mais puro e belo pedagogo, educador, que a humanidade conheceu, Cristo. Até quando Pedro nega, Jesus utiliza aquele processo para consolidar a necessidade de transformação de Pedro. E ao ponto de Pedro moldar a sua personalidade
que foi dominando a sua irascibilidade, a sua irritabilidade, que em muitos momentos veio à tona antes do processo da crucificação, e tornou-se um dos esteios da Casa do Caminho. Podemos citar também João, e aí de uma maneira muito mais leve. João já tinha umas características, João Evangelista, já possuía umas características mais amenas, de mais suavidade. Era um adolescente quase quando Jesus o chamou para o trabalho apostolar. Mas pouca gente sabe de uma passagem que João, empolgado diante dos poderes demonstrados por Jesus, jovem imberbe, 17 anos de idade, disse para o Senhor, entusiasmado: Mestre, dizima, destrói com os teus poderes estes que não acreditam em ti. E olha que João entrou para a história como discípulo muito amado, discípulo do amor. Imagine, com 17 anos, ele pede para Jesus dizimar quem não acreditava nele. E Jesus, lendo o coração de João, vendo o potencial de amor e de ternura que constituía a realidade de João Evangelista, o fez com tanta habilidade, trabalhou, não repreendeu, da forma que habitualmente as pessoas poderiam fazê-lo, o fez com tanto carinho, redirecionou a energia, a construção mental de João, para que ele compreendesse que não seria pela força que as pessoas aceitariam o Evangelho. Ao ponto de João se transformar, até uma idade muito avançada, no apóstolo da ternura, totalmente, sem qualquer resquício daquele jovem imberbe que um dia pediu a Jesus para dizimar, destruir com seu poder quem não acreditava nele. Podemos citar Ananias, que entrou em conflito com as suas convicções. Podemos citar Nicodemos, que só recordamos em Nicodemos naquele diálogo, como poderia alcançar o reino de Deus, necessário é nascer de novo. Mas Nicodemos teve que fazer um trabalho de profundidade. Porque imagine vocês, alguém passar 70 anos com a convicção, criado em determinada convicção, e a partir de um instante já idoso, mudar muitos desses fatores. É preciso muita coragem, muita determinação para encarar isso de frente. Paulo de Tarso era jovem, quando ele teve que encarar uma mudança substancial do judaísmo para o cristianismo. E Gamaliel. Como não lembrar de Gamaliel? Eu estou citando personagens jamais vividos. Porque quando você pega pessoas jovens, e até no máximo de meia idade, você tem um terreno ainda um tanto quanto mais maleável. Mas quando você pega pessoas já vividas com 65, 70 anos de idade, com vários fatores sedimentados de convicção religiosa, filosófica, e estas criaturas, caindo numa meditação profunda, alterarem substancialmente as suas construções de convicção, suas construções mentais. Teríamos inúmeras citações de transformações imensas e profundas. Uma delas, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Quem não conhece a história de Santo Agostinho? Uma vida devassa, rebelde, cuja mãe, Mônica, devotada ao cristianismo, orava com a convicção de que Deus tocaria um dia o coração de Agostinho. E quando este dia chegou, a mudança, a transformação foi tão profunda, foi de uma elaboração tão intensa, um verdadeiro parto, porque não é fácil. Ele assumiu uma outra realidade dentro de si. E Agostinho de Hipona tornou-se um dos cérebros privilegiados da teologia, do cristianismo, dos pais da igreja. Então, nós temos diversos núcleos de trabalhos emocionais, de transformações emocionais a partir daí. Mudanças que foram substanciais e que entraram para a história, como eu já citei esses outros, e tantos que apareceram. Por último, Francisco de Assis, que eu citaria de imediato, que levava uma vida relativamente comum, embora já fosse a alma extraordinária que ele era, João Evangelista reencarnado. Mas quando ele teve um encontro com a expansão da consciência, e ele transformou-se no mensageiro
no paladino do amor que ele fora, na Úmbria, ali estava ele, modificando de maneira cristalina e intensa o seu universo emocional, passando a dedicar-se àquilo que tomou de conta completamente do seu coração, modificando-lhe os passos. Passaremos aqui a noite citando tantas almas como Prisca, né? Tantos corações como Áquila, Estevão, Abigail, almas que entraram, o próprio Públio Lentulus, né? Que a partir de Nestório, já como Públio no final de sua vida, e depois como Nestório, e outras experiências que ele teve, como ele fez um trabalho de transformação do seu mundo interior na direção da iluminação. Jorge Fonteles. Eu só tenho a agradecer e justificar a fala do senhor Frederico como um hino de louvor ao povo cearense que nos brinda com tanto entusiasmo e carinho, emoção. É um hino de imortalidade. Senhor Frederico, em nome da Federação Espírita, o nosso muito obrigado. Eu posso dizer sinceramente que as suas palavras ainda repercutem em mim e assim continuarão por muito. Muito obrigado. Eu te agradeço. Opa, eu vou pegar o ganchinho para lembrar uma frase do Espírito Hamed, né, já que a gente falou tanto aí em emoções, e nós estamos vivendo um momento muito complexo da humanidade, né, onde as nossas emoções, elas estão sendo testadas, provadas o tempo inteiro. E aí eu me lembrei dessa frase do Espírito Hamed, que ele diz o seguinte, que nós tenhamos em mente que nós não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos, né? Então a gente precisa cuidar muito dos nossos sentimentos, porque ele é muito do que nós carregamos dentro de nós, não é isso, Fred? Simone, você falou aqui, eu estava me recordando a importância que nós precisamos dar à evangelização das crianças e dos jovens, mas detendo especificamente a criança. A evangelização não é apenas uma catequese espírita, no sentido corriqueiro do termo. A evangelização, que é um trabalho fundamental na implantação da era nova na nossa civilização, é ofertar desde pequenino às nossas crianças o ferramental que a Boa Nova proporciona para que as nossas crianças desenvolvam na ética que o cristianismo nos traz as excelências emocionais, a educação emocional das nossas crianças, para que elas aprendam a lidar desde pequenino com as relações com seus semelhantes, para que as nossas crianças, sobretudo nesse mundo de expiação e provas, e particularmente no nosso país, com tantos conflitos e dificuldades, as nossas crianças aprendam a lidar com aquilo que nós chamamos frustração. Quantas pessoas, quantas almas não ficam no meio do caminho, não ficam feridas, paralisadas, amarguradas, porque foram frustradas e não souberam lidar com isso. A evangelização é a implantação no coração, na mente, na consciência das crianças e dos jovens dessa inteligência emocional, dessas habilidades, para que a gente fala tanto para a criança, seja fraterna, seja solidária, mas isto chega de uma forma um tanto quanto vaga, para dar consistência a essa fraternidade e solidariedade. A consciência emocional, a inteligência emocional, a empatia, para que ela se coloque, para que ela entenda, e se fosse eu no lugar do meu coleguinha, se fosse eu no lugar daquela pessoa, a resiliência, que é uma virtude extraordinária para lidar com frustrações, para lidar com traumas. A evangelização infantil é um trabalho de base para o ser integral que nós precisamos ter. Esta pandemia, Simone, tem ensinado tanta coisa para tanta gente. Veja só,
principalmente no primeiro mês da quarentena, do recolhimento social, do distanciamento, quantas pessoas não disseram assim, eu não aguento mais estar dentro de casa. Eu não aguento mais, estou me sentindo preso. E aí vem uma reflexão interessante. O que leva as pessoas a sentirem o seu lar como uma prisão? E não como um ninho, não como um laboratório afetivo, não como uma oportunidade de aprofundamento afetivo? Veja só, como nós não descobrimos o quanto a gente vivia distante do próprio lar. O quanto muitos nem conheciam as características e as personalidades dos filhos. Passaram a conhecer neste período da pandemia. E o quanto a gente não pode e precisa rever o nosso olhar sobre a família, que é estrutural no processo de evolução dos indivíduos, das almas. Então, todas as manifestações da vida são oportunidades magníficas que nos são concedidas para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento íntimo. Por que o meu lar é uma prisão? É claro que nós compreendemos que somos seres de relacionamento social, que estamos acostumados, temos a nossa vida profissional, a nossa vida de interrelacionamento na faculdade, nas escolas, e precisamos voltar a isso. Mas foi logo no começo, estou me referindo aos casos de reação no início do processo, mostrando que nós não estávamos preparados para a vida social mais íntima da família, porque ela era uma prisão para nós. Então, tudo isso faz parte desse descobrimento a respeito de nós mesmos. O axioma que o vosso sábio da antiguidade já vos disse, está lá no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Mais do que nunca, estamos tendo a oportunidade de aplicar em nossa existência. Conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Para compreender a vida, nós vamos encontrar essa resposta dentro de nós, no autoconhecimento. Eu vou aproveitar, já que o Luciano citou no início da colocação que ele fez, que você esteve no primeiro encontro de dirigentes espíritas do Estado, lá em 18 de julho de 1993, e você falava, você psicografou ao avesso, de frente para trás, uma mensagem numa reunião pública no Colégio Militar de Fortaleza. Eu vou aproveitar e reproduzir aqui com a gratidão para o Luciano, que foi quem me enviou o texto de Albino Teixeira, Espírito. O serviço do amor organizado pelo ideal espírita necessita, ante os desafios atuais, aperfeiçoar suas atividades para atender à imensa leva de sofredores que buscam as instituições espíritas, dinamizar os estudos, estruturar os serviços, tudo baseando-se na força da união do entendimento, estabelecendo as estruturas sólidas da unificação. É o grande desafio que temos que vencer. Prossigamos todos, olhando o atendimento aos jovens e à criança, com vistas ao grande porvir, aprofundando o conhecimento doutrinário através dos estudos sistemáticos dos nossos postulados libertadores, findo, isto é, empreendermos a grande concretização do reino de Deus na face conturbada do mundo moderno. Kardec, finaliza você a mensagem, e Jesus, a luz do sentimento e o tesouro da inteligência ilustrada. Aí está nosso abençoado fanal, nossa grandiosa tarefa. Muita paz, Albino Teixeira. A gente só tem a agradecer a essa usina de luz derramada sobre nós esta noite, pela sua presença aqui. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu quero aproveitar e fazer o convite para a próxima sexta-feira, né, Nonato? Isso, eu já ia exatamente fazer essa convocação. O Espiritismo em Pauta é uma página virtual da Federação Espírita, destinada exatamente ao aprendizado, ao conhecimento em torno da mensagem sublime do Cristo.
Toda sexta-feira, a partir das 20 horas, a gente se reúne aqui em torno de um tema. Nossos próximos convidados, dia 17, Rossandro Klingey, da Paraíba. Ele vem abordar o tema Ressignificando a Família em Tempos de Pandemia. No dia 24, daqui a 15 dias, o Spencer Júnior, de Pernambuco, falando sobre espiritualidade, delírio ou lucidez. No final do mês, no dia 31, Eulália Bueno, de São Paulo. Você podia me lembrar o tema, Simone, dela, que eu não captei aqui. Vou ter que pescar aqui, Nonato. Pronto. Frederico, grande abraço. Os cearenses, olha, pelo que eu estava acompanhando enquanto você falava das mensagens chegando de internautas, o coração da gente se iluminou esta noite ainda mais, ao ouvir a esplêndida participação sua. É mais gratidão, como fala o Jorge Fonteles, que a gente tem a você. Achei aqui, é pandemia obsessiva, o tema que nós vamos discutir com a nossa querida Eulália Bueno. Ok. Gente, eu gostaria de agradecer a todo o querido povo do Ceará, a nossa Simone, ao querido Jorge, ao Nonato, querido, estimado, ao meu irmão Luciano Klein, a toda a equipe da federação. Quero externar a minha gratidão pela honra do convite. Eu que me sinto honrado e cheio de gratidão pela possibilidade de conversarmos sobre todo este conteúdo que foi trazido. E eu peço a vocês, por gentileza, que transmita ao meu querido Rossandro Klingey, ao Spencer, e depois a Eulália, que estive com ela há algum tempo atrás, há poucos meses, em Petrolina, no evento espírita lá, transmito a cada um deles o meu abraço particular. Deus abençoe a todos que participaram conosco, paz no coração de vocês. Em breve estarei aí, pessoalmente, para dar um abraço em cada um de vocês e a gente tomar um belo de um café juntos. Se Deus quiser. Já estamos no aguardo. Boa noite a todos. Obrigado. Até a próxima sexta-feira, a partir das 8 horas, com Espiritismo em Pauta. Paz e bem a todos.